Os nomes de Deus na Bíblia. Yahvé Tzidkenu, o Senhor é nossa justiça. Vivemos em um mundo marcado por desigualdades, corrupção, injustiças e falsas acusações. A palavra justiça carrega peso, dor e desejo. Todos ansiamos por um padrão justo, por equilíbrio, por retidão. Mas quantas vezes nos sentimos impotentes diante do que é errado? E, ainda mais profundo, quantas vezes percebemos que a injustiça não está apenas ao redor, está dentro de nós também? É nesse cenário que se revela um dos nomes mais poderosos e libertadores de Deus, Yahvé Tzidkenu, que significa o Senhor é nossa justiça. Esse nome foi profetizado por Jeremias num dos períodos mais sombrios da história de Judá. O povo estava distante de Deus, os líderes corrompidos, o templo contaminado. A justiça tinha sido substituída por interesses e o juízo de Deus se aproximava. No entanto, mesmo diante desse caos, o Senhor faz uma promessa por meio do profeta. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, executando juízo e justiça na terra. Este será o seu nome, Yahvé Tzidkenu, o Senhor é nossa justiça. Esse renovo justo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não veio apenas ensinar justiça, mas ser justiça por nós. Porque por nós mesmos somos incapazes de ser justos diante de um Deus santo. A Bíblia é clara. Não há justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. A justiça de Deus não é baseada em méritos humanos. Ela não se conquista por esforço, caridade ou boas ações. Deus é santo e perfeito. Nenhum pecado pode habitar em sua presença. Se dependêssemos da nossa conduta, estaríamos condenados. Mas é aí que entra Yahvé Tzidkenu. Deus providenciou justiça por meio do próprio Deus. Jesus, o justo, viveu uma vida perfeita, sem pecado, sem culpa, sem falha. E na cruz, ele tomou sobre si toda a injustiça da humanidade. Ele carregou o nosso pecado, a nossa condenação, o nosso castigo, e ao ressuscitar, ele nos ofereceu um presente imerecido, a sua justiça. Em 2 Coríntios 5:21 está escrito: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a base da nossa fé. Nós não somos aceitos por Deus porque somos bons, mas porque estamos cobertos pela justiça de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê a santidade do seu Filho. Essa é a graça. Esse é o poder de Yahvé Tzidkenu. Esse nome não apenas aponta para uma posição diante de Deus, mas também transforma a forma como vivemos. Quando entendemos que fomos justificados pela fé, deixamos de viver em condenação, culpa e medo. Somos livres, somos perdoados e começamos a refletir essa justiça em nossas ações, buscando viver de forma íntegra, correta, com compaixão e retidão. A verdadeira justiça começa no coração. Deus não se impressiona com aparências. Ele vê a motivação, Ele sonda intenções e Ele trabalha dentro de nós, moldando-nos à imagem do seu Filho. O Espírito Santo nos capacita a andar de forma justa, mesmo em um mundo injusto. Yahvé Tzidkenu também é um consolo para aqueles que foram injustiçados. Se você já foi acusado falsamente, traído, humilhado ou sentiu que a verdade foi ignorada,
Saiba que Deus é juiz justo. Ele vê o que os olhos humanos não veem. E no tempo certo, Ele age. Ele restaura. Ele recompensa. A justiça de Deus não falha, mesmo quando a justiça dos homens falha. Ele não apenas conhece a verdade, Ele é a verdade. Hoje, ao meditar nesse nome, receba essa verdade. Você não precisa mais tentar provar seu valor diante de Deus. Você não precisa carregar o peso de um passado perdoado. Você não precisa temer o julgamento, porque já foi justificado. Declare com fé: Yahvé Tzidkenu, o Senhor é minha justiça. E que essa justiça não seja apenas algo que você carregue, mas algo que você transmita. Em um mundo marcado por injustiças, que possamos ser representantes da retidão de Deus, agindo com honestidade, amando com verdade, defendendo os fracos, sendo sal e luz. Porque aquele que nos justificou também nos chama para viver em justiça, não para sermos salvos por ela, mas porque já fomos salvos. A justiça de Cristo em nós é a resposta à graça que nos alcançou.